Vamos abrir a palavra do Senhor? Vamos sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor, neste momento, Pai, que vamos ouvir a Sua voz, prepara os nossos ouvidos, Deus Espírito Santo, para que possamos entender e sair daqui completamente diferente que entramos, Senhor. Fala os nossos corações, pois são bênçãos que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, lembram? Capítulo o quê? E versículo 31. É isso aí, irmãos, são afiados aí, né? Depois de uma semana de oração abençoada, falando da tríplice mensagem angélica, né? Onde Deus nos confiou, né? A tríplice mensagem angélica. Voltamos aqui para o nosso estudo. Estou animado também, né? Para a vigília. Amém. Não estou animado para a vigília? Quem nunca fez vigília aqui? Nunca? Então vai estar na igreja e participar. Já estou discutindo com o Marcelo aqui alguns temas aqui da vigília, né? Alguns desafios aqui que teremos. Irmão, vai ser uma bênção aqui em nome de Jesus Cristo. 4:31. Atos 4, capítulo 31. 4 não, 8. É 4, irmão. 4. Isso, 8 não. 4:31. Tendo eles o quê? Orado. Quem estava orando, igreja? A igreja, as pessoas que estavam ali reunidas, estavam orando. A oração inicia, né? Sem a oração, o revivamento não começa. E vamos entender um pouquinho daqui a pouco o que é revivamento. Tendo eles orado, tremeu o quê? O lugar. Que lugar é esse? Era um pequeno grupo, era uma casa, não era uma igreja como essa aqui. Não tinha isso naquela época. Bancos aqui, um púlpito, não. Era uma casa. Era uma casa com né, um pequeno grupo. Você já foi num pequeno grupo? Sim. Então, era um pequeno grupo ali. Tendo eles orado, tremeu o lugar. A casa tremeu. Os alicerces daquela casa tremeu. Amém. Mas não era um terremoto naquela região. Era o poder do Espírito Santo. Amém. O lugar onde estavam o quê? Reunidos. Todos reunidos. Amém. Todos estavam buscando, todos estavam reunidos buscando, e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Cheio o quê? Do Do Espírito Espírito Santo de Santo. Entenda uma coisa, quando o Espírito Santo, ele te alcança, você permite que ele trabalhe no seu coração, ele enche você na plenitude. Amém. Ele não dá pela metade, um pouco só. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo, não pela metade do Espírito Santo. É sempre cheio. Amém. Então o Espírito Santo ele vem com o poder dele e enche o seu coração da plenitude dele. Amém. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo para quê? Anunciar. Para anunciar, para anunciar as boas novas. E com intrepidez, coragem, ousadia, anunciavam o quê? A palavra de A palavra Deus. de Deus. Então, para anunciar a palavra de Deus, nós temos que ter o quê? O poder do Espírito Santo. Amém. Para que o poder do Espírito Santo possa ser sobre você, sobre mim, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Verdade. Sem oração não existe. Ah, irmão Alex, eu sou uma pessoa que ora muito pouco, mas eu desejo o poder do Espírito Santo. Não vai ter. Verdade. Você está se enganando. Não tem como. Isso não existe. Se alguém está te ensinando isso, é mentira. Tem que investir tempo para o quê? Para orar. Para orar. Tem que conversar. Qual é o nosso maior modelo? Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo era um homem de oração? Sim. Ah, mas ele não precisava. Precisava, ele se esvaziou. E ele buscava o Senhor. Não tinha tempo de manhã, era muito ocupado. Então ele buscava o quê? À noite. À noite, nas madrugadas. Amém. Se Jesus Cristo precisava buscar o Pai, ser orientado pelo Espírito Santo, quanto mais o quê? Nós. Quanto mais nós. Então temos que buscar. O poder do Espírito Santo vem quando nós buscamos ele em oração. Amém. Por isso que eu falo aqui, oração sincera, muita oração, muito o quê? Muito poder. Muito poder. Então nós vimos aqui um milagre acontecer. E esses milagres, irmãos, eles vão se repetir em nossa época também, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tem pessoas, irmãos, que estão buscando, que estão orando, estão se dedicando, não estão se conformando com o quê? Com este século, com esse mundo. Você está se conformando com esse mundo? Esse mundo está bom para viver? Tá? Não. Esse mundo não está bom nem para sobreviver. Verdade.
Verdade. Ele chegou já no ápice, já Está agonizando. está agonizando. E nós precisamos tomar uma posição Amém. ao lado de Cristo. E como igreja, precisamos estar reunidos em oração. Amém. Precisamos amar a oração, precisamos gostar de oração. Por quê? A oração é o seu contato com o Senhor. Você conversa com Ele. Não é bom conversar com o Senhor? Então não tem que ter pressa para conversar, né? Você vai conversar com o seu amigo com pressa? Você encontra um amigo aí que você ama tanto, uma pessoa que você tanto ama, mas na hora de conversar é aquela conversa apressada, porque você está com pressa para resolver outras coisas. Não existe coisa mais importante do que você falar com Deus. Amém. As outras coisas são secundárias. Bota isso na sua cabeça. As outras coisas são secundárias. A coisa mais importante é você investir tempo para falar com o Senhor. Amém? Amém, Senhor. Revivamento verdadeiro. Apelo em favor de um revivamento. Capítulo 1, parte 6. Chegamos agora em agosto. Estamos agora, né, no finalzinho ali do capítulo 1, que foi uma bênção aqui. Tivemos uma paradinha, falamos das 3 mensagens angélicas, que foi uma bênção, e com certeza aprendemos muitas coisas aqui. Amém. Então vamos lá, irmão, revivamento verdadeiro. Olha só, antes de nós irmos aqui, eu queria convidar a igreja, que é isso que nós vamos falar hoje, Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante. Nós lemos isso. Nós lemos demais isso aqui no ano passado, falando dos passos para a reunião pessoal. Verdade. Romanos 8, 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém. O que é isso? O que é se inclinar? É buscar. Aqueles que estão buscando as coisas da carne, eles vão ter as coisas do quê? Da carne. Estão se inclinando para a carne, então vão ter as coisas da carne. Mas aqueles que estão buscando, aqueles que estão se inclinando para as coisas do Espírito, receberão as coisas do Espírito. Quando se busca as coisas do Espírito, você não recebe as coisas da carne. Quando se busca as coisas da carne, você não recebe as coisas do Espírito. Quando se busca do Espírito, é do Espírito. Quando se busca da carne, é da carne. Não existe, os dois não se misturam. Então aqui está bem claro. E aqui diz: porque o pendor, a inclinação da carne, dá para onde? Para a morte. Mas o Espírito para o quê? Para a vida e paz. Aquele que se inclina para a carne, dá para a morte, e morte o quê? Eterna, porque está agarrado nas coisas do mundo. Amém. E não haverá salvação para essas pessoas que estão agarradas nas coisas do mundo. Lembrando que o apóstolo Paulo aqui está pregando, irmão, para dentro ou para fora? Para dentro. O apóstolo Paulo estava pregando lá para fora, estava pregando para dentro da igreja. E aqui, irmão, carne significa o quê? Para dentro. Significa um morno de Apocalipse, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui. O morno está onde? Está lá fora ou aqui dentro? Aqui dentro. Irmão Alex, você está dizendo que eu não estou dizendo. A Bíblia está falando. Verdade. Que quando uma pessoa que está na igreja se inclina para as coisas da carne, ele é morno, e isso dá para a morte. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, é para a vida eterna. E continua aqui. Por isso, o pendor, mais uma vez, né, a inclinação da carne é inimizade contra quem? Contra Deus. Pois não está sujeito o quê? A lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não adianta. Ele está buscando os prazeres do mundo, estando aqui, buscando os prazeres do mundo, e está o quê? Se inclinando para as coisas da carne. E aqui diz, Romanos capítulo 8, tá? O versículo é o 8 agora. Romanos 8, capítulo 8. Isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus, sim ou não? Sim. E estando na carne, estamos agradando a quem? Ao inimigo. Ao inimigo. Ao inimigo de Deus. O inimigo de Deus é o nosso inimigo também, irmãos. Verdade. O inimigo de Deus é o nosso inimigo. Nós somos inimigos do inimigo de Deus.
Então, quando se inclina para a carne, quando está agarrado na carne, você não tem como agradar a quem? Aquele que te criou. E o versículo 9 para encerrar. Vós, porém, não está o quê? Na carne, mas no Espírito. Amém. Se de fato o Espírito de Deus habita o quê? Em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ah, irmão Alex, eu oro, eu leio a Bíblia, eu acordo de madrugada. E como é que tem pessoas, irmão, que fazem isso tudo e não muda? Que não muda. Por quê? Porque ela entende que do jeito que está muito bom. Que aquilo que está fazendo é certo. Que as suas conclusões é o que é coerente. E não muda. Está se enganando. Os pensamentos dela ou dele estão o quê? Estão enganando, enganoso ao nosso coração. Porque aqui diz, vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. Como que você conhece uma pessoa que o Espírito Santo está habitando? Quando ela tem o fruto do Espírito, irmãos. Não adianta falar para a boca, né? Jesus Cristo falou, eu sou o quê? A videira. E vós o quê? Os ramos. Então, se nós estamos ligados na videira, nós vamos dar o quê? Bons frutos. Amém. A árvore, ele é conhecida pelos seus frutos. Então, não é só dizer que você busca, que você ora, que você vem à igreja, que você devolve o dízimo. É o seu testemunho. É o seu fruto, irmãos. Não adianta você falar. Não adianta você falar que é uma boa árvore. É o testemunho que vai dizer isso. E aqui diz claramente, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem que ter o Espírito de Cristo. E aqui diz, começando aqui com o livro Reavivamento Verdadeiro. Aqui a página, eu não coloquei a página ali, esqueci, mas eu vou mostrar aqui. A página é a página 13. Aí estamos na página 13, o capítulo 1, parte número 6, diz assim, abrindo já com esse capítulo de Romanos, a reforma acompanha o quê? O reavivamento. E olha aqui, igreja. Em muitos corações mal parece haver um sopro de vida espiritual. Nossa, isso aqui é para dentro da igreja, isso não é para fora, é para dentro. Nós vamos ver que é para a igreja. Em muitos corações mal parece haver um sopro de vida espiritual. Isso não é triste? Isso me faz muito triste. Receio que não tenha sido mantido luta ativa contra o quem? O mundo, a carne e o diabo. Uma luta o quê? Ativa. Nós estamos lutando todos os dias, irmãos. Uma brechinha de cochilo espiritual que você dá, o inimigo já te abraça. Verdade. Um cochilo só. Cochilou. E aqui está dizendo a luta ativa. Você tem que estar lutando todos os dias. Ah, irmão Alex, eu estou numa luta todos os dias. E é isso mesmo. A luta ela não para. A luta não acaba. Através das lutas receberemos vitórias. Amém, Senhor. Mas sem lutas, como receberemos vitórias? Verdade. Sem dificuldades, como é que nós cresceremos? Não. Então aqui está acontecendo algo terrível. E aqui a serva do Senhor disse: receio que não tenha sido mantido luta ativa contra o mundo, a carne e o diabo. Três inimigos. Né? Satanás não pode te forçar nada. Ele sabe que nós temos livre-arbítrio. Mas uma brecha que se dá para ele vem com tudo. A nossa inclinação é para o espírito ou para a carne, irmãos? Para o espírito. A nossa inclinação tem que ser para o espírito. Mas o natural nosso é para o espírito ou para a carne? Para a carne. Para a carne. Esse é o nosso natural. É só alimentar um pouquinho o outro, a carne, que automaticamente o espírito é o quê? Sufocado. É ou não é isso? É isso, irmãos. E aqui diz: alegremos-nos por um cristianismo quase morto. Você vai ficar feliz pelo cristianismo que você esteja vivendo quase morto? Não. Nunca. O espírito egoísta e ambicioso do mundo partiram de sua impiedade e sorrindo às suas mentiras. Não.
pela graça de Deus, sejamos firmes aos princípios da verdade. Amém. Olha aí, irmãos. Assim seja. Temos que ser o quê? Firmes. Firmes. Você tem que se posicionar. Se você é de Deus, tenha comportamento de pessoas que é de Deus. Amém. Se você está esperando Jesus Cristo voltar, se comporte como se Jesus fosse voltar para você hoje. Amém. Em suas atitudes, mantendo fiéis até o fim o princípio de nosso quê? Confiança. O pastor estava pregando sábado passado na igreja, ele falou: irmãos, estamos vivendo numa época onde os membros da igreja, pessoas da igreja, não pode ser chamada a atenção no espírito que já quer sair da igreja. Tudo já é confusão, tudo já é briga. E é verdade, irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crentes milindrados. Você não pode falar uma verdade que prontamente a pessoa já quer o quê? Saiu aonde? Da igreja. É ou não é? Não querem fazer mais parte. Porque aquilo que querem ouvir tem que ser de acordo com o que eles desejam. E não posso. Não podemos. Não podemos falar aquilo que nosso coração quer que fale. Temos que falar aquilo que o Espírito Santo coloca o quê? No nosso coração. E hoje, irmãos, para se posicionar contra as coisas, tanto das coisas erradas que se apresentam na igreja, como lá fora, nós temos que estar imbuídos do Espírito Santo, irmãos. Senão vamos ser convencidos. E tem muitas pessoas hoje que estão sendo enganadas, irmãos. Os enganos estão aí. E não é porque você faz parte da igreja adventista que você não corre esse risco. A palavra do Senhor diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Temos que ter uma luta ativa. Todos os dias. Todos os dias. E aqui continua, igreja. Não devemos ser vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo o quê? Ao Senhor. Ao Senhor. Romanos 12, 11, acompanhe comigo aqui. Irmãos, é tão bom falar da palavra do Senhor, né? A gente está ali, juntos, ouvindo a voz de Deus. Olha o que diz aqui em Romanos 12, versículo 11. No zelo, não sejais o quê? Remissos. Remisso, né? Descuidado. Seja o quê? Fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão sendo descuidados na preparação? Eu me preparei hoje eu busquei demais o Senhor. Amanhã não precisamos tanto. Não é isso? Hoje eu orei, hoje eu jejuei. Amanhã não precisa tanto. Irmãos, não é porque você hoje investiu muito que amanhã você tem que investir pouco. Cada dia tem que investir-se mais. Amém. Mas nós estamos chegando na reta final. A volta de Cristo Jesus está próxima. Mas até lá iremos enfrentar dificuldades. Verdade. Aqueles que estiverem vivos até lá vão enfrentar o pior momento de toda a história dessa terra. Irmão Alex, você está falando que vai ser pior do que Sodoma e Gomorra? Vai ser pior do que na época do dilúvio? Vai. A Bíblia fala que esse tempo de angústia tal qual nunca houve. Não é isso que está escrito na Bíblia? Em Daniel 12. Desde que houve o quê? Mundo, nação. Estamos se preparando para isso? Mas isso deve estar longe. Será? Eu acredito que não, irmãos. Se você tem estudado a Bíblia, se você tem orado ao Senhor, você sabe que está perto. Amém. Dá para ver isso aí claramente, irmãos. Amém. Que a volta de Jesus está próxima. Pode falar, minha irmã. Deixa eu perguntar, nesse tempo a gente tem que sair da igreja, Alex? Agora a gente já está no tempo de a gente sair da igreja? Nesse tempo, agora hoje não. De sair da igreja não. Na verdade, nunca iremos sair da igreja. A igreja, o decreto de leis do homem, ela vai ser fechada. Ok? As nossas igrejas, elas serão fechadas. Você vai fazer parte da igreja na sua casa, em alguns lugares mais distantes, porque nós somos a igreja do Senhor. Amém. Então, quando a igreja ela for fechada, nós continuamos sendo o quê? Igreja. Templos vivos. O templo ele vai ser fechado. Só que quando as coisas começarem a acontecer, eu sou sincero, irmão, se eu tivesse
uma condição melhor, não estaria morando aqui no Rio de Janeiro, não. É uma opinião minha, claro, opinião minha. Eu estaria buscando o Senhor, mas por quê? Porque é o desejo no meu coração, estou dizendo eu, de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Eu também, sempre. E eu tenho orado para isso, para que quando o Senhor desejar que eu venha sair da cidade grande, Ele me tire. Amém. Tudo com muita oração. Por quê? Aqui se tornou um covil de lobos. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Não, Não, é porque tem muita gente que está incomodada com o que está acontecendo dentro da igreja, está saindo da igreja por causa disso. Presta atenção, irmão. Joio sai, trigo fica. Amém. Sempre. Entendeu? Joio sai, trigo fica. Quem sai é joio. Amém. Ah, mas pode ser o presidente da associação, dando só um exemplo aqui. Pode ser quem for. Quem abandona, quem sai da igreja é joio, tá bom? Verdade. Sempre joio, nunca trigo. Ah, mas a igreja está dando problema, irmãos. A igreja é composta por pessoas defeituosas. Nós temos defeito de caráter. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, fala, capítulo 3, nós temos que suportar um ou outro em quê? Em amor. Amém. É assim que tem que ser. Não é porque alguma coisa está acontecendo difícil na minha igreja que eu simplesmente saio. Aí eu estou sendo orientado por outros espíritos, não o Espírito do Senhor. E Alex, eu posso ler Hebreus 10, 25? Leia para nós. Não deixei-vos de congregar-vos como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Olha aí. Esse dia é o dia da volta de Jesus. Então esse dia está aproximando-se, Marcelo? Está se Com aproximando? certeza. Então, quanto mais esse dia se aproxima, nós temos que o quê? Está Congregar a igreja. para ser advertida, é o que está dizendo aqui na casa do Senhor. Para colocar nossa vida em ordem. Precisamos, irmãos. Graças ao Pai do Céu, as portas da nossa igreja estão abertas. Amém. E temos que aproveitar todo esse momento, irmãos. As nossas igrejas estão bem diferentes do que era antes da pandemia. Verdade. Porque nós estamos entendendo, irmãos, que chegou a hora. Verdade. E aqui continua. Um é o nosso mestre, isto é Cristo. A Ele devemos olhar. Dele devemos receber nossa sabedoria. Por sua graça devemos conservar nossa integridade, permanecendo diante de Deus em mansidão, igreja, e contrição, que é arrependimento, e representando perante o mundo. Preste atenção nisso aqui que eu li no finalzinho. Nós somos representantes. Você, minha irmã, você, outra minha irmã, Carleta, vocês estão aqui conosco, sejam Amém. Sejam bem-vindos, tá bom? bem-vindas. Nós todos somos representantes de Cristo para este mundo. Amém. Mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque darão o quê? A terra. Aí, irmão Alex, eu sei que nesse turbilhão de mundo, de cidade grande que nós estamos vivendo, não é fácil. Satanás vai investir pesado para que você venha se descontrolar, se descompensar, não agir de mansidão. Quando alguém mexer com você, provocar você, haja com mansidão. Você vence. Eu estava almoçando essa semana com meu pai, meu irmão estava lá, eu estava falando com ele, falou uma palavra dura e grosseira contra mim, e eu, do jeito que eu estava, eu continuei almoçando. Meu filho olhou assim para mim, nada, irmãos, nada mexeu comigo. Amém. Por quê? Porque é isso que Deus espera de mim. Eu sou representante do céu. E como representante do céu, eu não posso me descompensar. Eu não posso partir para uma discussão. Eu simplesmente deixei entrar aqui e falei aqui. Eu sempre falo para minha esposa, e isso eu aprendi, irmãos, através de problemas que eu vivi, dentro e fora da igreja, no trabalho, eu orei ao Senhor e o Senhor me deu isso. Amém. Ninguém me decepciona. Ninguém me decepciona. Eu orei para Deus há muito tempo. Me dê força, Deus me deu. Eu não espero nada de ninguém, irmãos. Ninguém me decepciona. Ninguém me deixa triste. Ninguém. Eu espero de Cristo. Amém. Isso Deus colocou no meu coração. Eu oro por todas as pessoas. Podem falar mal de mim, podem fazer qualquer coisa. Eu não vou me decepcionar. Porque Deus colocou isso no meu coração. Amém.
Alex, você não tem que esperar nada de ninguém. Verdade. Você tem que orar por essas pessoas e falar do meu nome. Amém. Ninguém pode te decepcionar, ninguém pode te machucar, a não ser que você queira, irmãos. Nós temos Deus lutando ao nosso lado. Verdade. Deus vai falar, sejai-vos forte a cada dia. Porque quando começar as coisas a acontecer, as pessoas vão te perseguir, vão mentir contra você, vão te caluniar. Verdade. E nós temos que estar prontos. Sim ou não? Sim. Como aqueles dois reformadores, Jerônimo e Hudson, que foram para fogo da Inquisição, como se fosse para uma festa de casamento. Oh, glória. Irmãos, que coisa maravilhosa! João Ruiz. Nós temos que ter o mesmo que espírito. E aqui diz, né? Representando perante o mundo, temos que ser o quê? Mansos. Agir de mansidão. Pode entrar, meu irmão. Seja bem-vindo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bom? Vamos falar com o irmão? Fala uma coisa lá, Marcelo. Oi? O que o irmão quer? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. O representando, o perante o quê? O mundo. E vamos dar continuidade. Os sermões têm tido grande o quê? Procure nossas igrejas. Nossas igrejas têm muitos sermões. Mas preste atenção no que nós vamos ler aqui. Os membros têm confiado em declarações do púlpito, em vez do Espírito Santo. E isso é um problema. Tudo que nós estamos falando aqui, tudo que nós estamos pregando aqui, tem que ser examinado à luz da palavra de Deus. Uma pessoa que está aqui não pode simplesmente falar, e aquilo que ele está falando é lei. Não, irmãos. E aqui continua, não solicitados, nem utilizados. Porque muitas das vezes, irmãos, aquilo que está sendo falado, infelizmente, no púlpito, não vem o quê? Da palavra o quê? De Deus. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque aquilo que nós estamos ouvindo aqui em cima, tem que vir da palavra de Deus, tem que fazer parte do que assim diz o Senhor. E aqui continua, os dons espirituais a eles concedidos têm se reduzido o quê? A fraqueza. Em outras palavras, não estão o quê? Preparados para transmitir nada. E o que vão transmitir aqui não trarão o quê? Resultado nenhum. Vocês já ouviram mensagem em que infelizmente a pessoa sobe no púlpito e aquilo que ela vai pregar não tem sentido nenhum? Não tem sentido, não tem lógica naquilo que está falando? Isso acontece, irmãos. Então, os irmãos têm tido grande procura nas igrejas. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos, o quê? Com as pessoas, aliás, que estamos convidando para chamar, para pregar. Tem que fazer uma peneira para chamar pregadores o quê? Que estão vivendo à luz da palavra de Deus. Verdade. Pregadores que não vivem, porque tem muitos pregadores, irmãos, que não vivem a palavra do Senhor. E que quando vão pregar, irmãos, vai ser a coisa mais horrenda. Não, vão pregar mentira. Vão pregar palavras que não tem nada a ver. Já aconteceu isso comigo? Já aconteceu isso comigo. De pessoas pregarem no púlpito e eu dizer assim claramente para essas pessoas: não posso mais chamar essa pessoa para estar aqui, para pregar a palavra do Senhor. Não posso. Nós temos que chamar pessoas completamente o quê? Convertidas. É por isso que o quadro de pregações de pessoas são reduzidas. Porque as pessoas que nós temos que chamar têm que ser pessoas consagradas. E aqui fala, caso os pastores, isso aqui é muito interessante também, saíssem aos novos campos, os membros seriam obrigados a assumir o quê? Responsabilidade, e pelo uso de suas aptidões aumentaria. Olha aí, o pastor ou o ancião, ele não pode fazer tudo na igreja. Então aqui, irmão White fala assim, caso eles fossem para outros lugares, investindo ali o tempo dele para ainda desbravar, abrir igrejas, muitos membros da igreja seriam desafiados a trabalhar mais. Porque o ministério de banco da igreja nunca existiu. Quem tentou e tenta colocar esse ministério de banco na igreja é Satanás, irmãos. Nós temos que trabalhar, e trabalhar muito em prol da obra do Senhor. E aqui diz, Deus apresenta contra os pastores e o povo a séria acusação de fraqueza, o quê? Espiritual. Mas como assim, irmão Alex?
Pastores também podem ser fracos espiritualmente, como uma membresia? Sim. Irmãos, devemos buscar o Senhor de forma individual. Se pastores, anciões, líderes de igreja não estão buscando, você como membro da igreja não vai esperar eles buscar para que você possa buscar isso. Jamais, irmãos. Jamais. Então aqui diz, Deus apresenta contra os pastores e o povo a séria acusação de fraqueza espiritual, dizendo: conheço o quê? As tuas obras, que nem é o quê? Frio, natural, está lá fora, nem é quente, está aqui na igreja fazendo a diferença. Quem dera fosse frio ou quente, assim por quem é morno. Morno é o quê? Morno é carnal. Assim porque é morno. Morno está onde? Onde está o morno? O morno está aqui. E o morno dá problema, irmãos. O morno divide a igreja. O morno faz fofoca. O morno traz dissensões. O morno é um instrumento na mão do diabo. O morno ele faz um montão de coisa. Ah, ainda bem que eu não sou morno. Então cuide, para que não caia. Porque há morno nas igrejas, irmãos. Pessoas que dentro da nossa igreja se batizam, não vigiam, não buscam, não têm a sua vida ativa espiritualmente e acaba se tornando o que? Morno. E o diabo vai usar quem? O diabo vai usar o espiritual ou o morno? Morno. E aqui diz, porque és morno, e nem és quente, nem é frio. Estou a ponto de quê? Vomitar-te, rejeitar-te da minha boca. Pois dizes, o morno ele fala, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso é para todos, irmãos. Temos que vigiar ou não? Temos que buscar o Senhor em oração ou não? Sim, irmãos. Sim. Vamos lá. Aconselho que de mim compre o quê? Ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Esse ouro refinado pelo fogo, irmão, você tem que falar: Senhor, eu quero esse ouro refinado pelo fogo. O que é ouro refinado pelo fogo? É uma prova, é uma fé que resista às duras provações. Você não está estudando nesse trimestre? No Crisol, você não está estudando? Então é isso, para que você possa ter uma fé, para que você possa ter esse ouro refinado pelo fogo, Deus ele vai permitir na sua vida e na minha vida as duras provações, porque o que é ruim, o que não presta, lá no Crisol vai ser queimado, irmãos. E quando ele tirar você, você vai sair um ouro brilhando, ouro de Ofir, irmão. Amém. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Então Jesus Cristo ele dá, olha, o conselho, aconselho que de mim, o quê? Aconselho que você compre ouro refinado pelo fogo. E não é fácil, irmãos. Agora eu começo a entender um pouco daquilo que o apóstolo Tiago falou, né? Tende por toda alegria ao passar por várias, o quê? Provações. Provações ninguém gosta de passar, né? Mas é necessário para que possamos vencer as dificuldades, irmãos. E aqui ele continua: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. A vergonha da sua nudez é o pecado. E aqui vestiduras brancas é o caráter de Cristo. E quem coloca o caráter de Cristo em nós é o Espírito Santo, irmãos. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que ele nos transforma o quê? Em um novo homem. Amém. Essa é a vestidura branca. Um caráter genuíno. E aqui por último ele diz o quê? E colírio, para ungir os olhos, a fim de que veja. O Espírito Santo quer abrir os nossos olhos, irmão. Porque muitas das vezes nós podemos até entender que estamos enxergando muito bem e não estamos enxergando, irmãos. Nós estamos vivendo, igreja, em meio de uma guerra. O que o inimigo puder fazer para te desanimar, ele vai fazer. Eu comprei um livro, o livro do Gabriel, Marcelo. Eu comprei, entrei lá no Michelson Borges, lá e consegui comprar esse livro. Chegou essa semana. Eu estou lendo. Depois eu vou repartir um pouquinho o que esse livro traz. Irmãos, é um exército do inferno completamente organizado para nos destruir. Só com muita oração, só com muito poder.
Não é brincadeira aquilo que ele começa. Aquilo que ele fala no livro, ele não fala ali. Não. Os detalhes que ele dá, não tem como, irmãos. Coisas incríveis ali, irmãos. Igreja, vamos orar. Vamos buscar o Senhor, porque nós, irmãos, estamos no meio de uma guerra invisível, mas completamente real. O que ele puder fazer para esmorecer você, usar até pessoas, irmãos, para te esmorecer, para te perseguir, para enfraquecer a sua fé, o inimigo vai fazer. É por isso que nós temos que investir tempo em oração, de conversar com o Senhor. Converse com o Senhor. Eu e Marcelo hoje batemos um papo gostoso, né, Marcelo? 1 hora. Foi 1 hora ali. Nem sentimos, é ou não é? Verdade. Falar com Deus é mais do que isso, né, Marcelo? Não pode ser penoso. Marcelo conversando comigo, conversando com o Marcelo, e a hora passou. Como é que tem que ser penoso quando nós vamos conversar com o Senhor? É sempre, irmão, gostoso conversar com o Senhor. Se nós temos essa dificuldade ainda, é porque não nos tornamos íntimos de Deus. Tem que se tornar íntimo de Deus para confiar. Você confia em uma pessoa quando a pessoa é próxima, quando a pessoa é íntima, quando você conhece a pessoa. E quando vê os problemas, você confia. Não, Senhor, eu estou em tuas mãos. Em ti eu confio. Porque você se relacionou e se relaciona com Deus. Amém. A menos que isso se realize, os que são mornos continuarão a se tornar mais do que aborrecidos ao Senhor, até que ele se recuse a reconhecê-lo como seus filhos. Olha que coisa triste. Chegará um tempo, chegará uma época que Deus não irá ver pessoas como filhos mais. Toda oportunidade foi dada. Aqui está claramente. Até que ele, o Senhor, se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Mas, Senhor, no teu nome nós fizemos isso, aquilo e outras coisas mais. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Isso não é triste, irmãos? Está aqui, ó. Temos que reconhecer a necessidade que temos de Deus, irmãos. Não se julgue, aliás, não se comporte de uma maneira satisfatória. Do jeito que eu estou muito bem. Isso é um velho engano, irmãos. É um velho engano. Nós temos que crescer a cada dia. Haverá um período na história que Deus vai falar, basta. Dei toda a oportunidade para essas pessoas. E elas me rejeitaram. Lutaram contra o meu espírito. Agora chega. E esse dia, irmãos, será muito triste. E essas pessoas não vão saber que chegou esse dia. Elas vão continuar ainda vindo à igreja. Só que quando chegar aquele dia de pregar o Evangelho com o batismo do Espírito Santo, essas pessoas não estarão entre nós, irmãos. Porque o Espírito Santo não trabalhará mais nelas. Então, irmãos, temos que buscar o Senhor. Precisa haver um revivamento, uma reforma sobre a administração do Espírito Santo. Revivamento e reforma são duas coisas diversas, são duas coisas diferentes. Revivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades, da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Revivamento é uma ressurreição da sua e da minha morte espiritual, irmãos. A nossa vida espiritual ela tem que ser ressuscitada a cada dia. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligado com o quê? Com o revivamento do Espírito. Revivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizar precisam se fundir. Trabalham junto. A reforma e o revivamento estão juntos, ok? A reforma e o revivamento. Você está crescendo no espírito de revivamento, você cresce também na mudança. Não tem como você mudar a sua vida toda, todos os seus hábitos, se você não está sendo revivado. Não tem como você estar revivado, mas também não fazer o quê? A exigir da reforma. E tem que ser feita a reforma. Nós na frente vamos falar um pouco mais sobre isso. E aqui diz... Opa, aqui, acabou. Tinha mais coisa que a pessoa não colocou, mas daqui eu encerro aqui com o meu. Então, claramente, irmãos, nós podemos ver que Deus ele deseja fazer uma reforma, uma mudança na nossa vida.
Porque Jesus está voltando, irmãos. Você, igreja, acredita que do jeito que está? Pensa aí comigo, não precisa me responder. Do jeito que você está, eu falo você, mas eu também falo para mim. Do jeito que você está pronto para concluir a obra? Para enfrentar o tempo terrível, tal qual nunca houve antes? Eu acho que a resposta é unânime, né? Nós não estamos prontos ainda. Mas temos tempo para estar. E esse tempo não está acabando. Precisamos nos preparar. Porque o céu está em movimento, em ação. E aqui diz o seguinte: instrumentos simples serão utilizados. Fechando aqui o capítulo número 1. Tem sido feitos exposições mostrando que o Senhor executará os seus planos mediante uma variedade de maneiras e instrumentos. Não são apenas os mais talentosos, como a irmã aqui Josélia falou, nem só os que ocupam alta posição de confiança, ou são mais realizados em sua grande e santa obra de salvação. Ele, o Senhor, se servirá de meios simples. Usará muitos que tiverem pouca vantagem para ajudarem a levar avante a sua obra. Olha só, Deus usará pessoas simples, Deus usará pessoas humildes, Deus usará pessoas que estão se colocando à disposição dele. Pelo emprego de meios simples, trará para a crença da verdade os que possuem propriedades e terra, e eles serão influenciados a se tornarem mão ajudadora no Senhor, no progresso da sua obra. Essas pessoas simples, irmãos, em outras palavras aqui está falando, que vão falar e estarão cheias do Espírito Santo, porque essas pessoas, outras pessoas que têm fazendas, que têm terras, elas vão estar ajudando na obra. E essas pessoas simples que vão ser usadas para convencer as pessoas, né, de alta classe da sociedade. Porque tudo que Deus ele deseja é um coração que? Um coração contrito. Hoje, como foi falado aqui na oração, muitas das vezes nós acordamos o quê? Desanimado, sem força, né? Até para falar com Deus. Tem dia que você acorda meio assim, meio tonto, assim, desanimado para as coisas, né? Não tem nem vontade. Eu estava conversando com um jovem, ele falou assim, às vezes eu não tenho nem vontade de ler a Bíblia, de pegar a Bíblia pela manhã lá, às vezes quando eu leio, fica tudo embaçado, eu não sinto nada. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar com Deus. Eu já acordo dando bom dia para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. É automático. Eu acordo lá meio sonolento, falo bom dia meu Pai, bom dia meu Senhor Jesus Cristo, bom dia meu Espírito Santo. Falo um pouquinho com o Senhor e vou conversar com meus anjos. Gasto tempo ali conversando com os anjos, irmãos. É um costume que eu tenho. Eu aprendi isso. Então é natural eu estar ali conversando toda hora. A minha esposa até me encontra às vezes, você fala sozinho? Eu nunca falo sozinho. Eu estou sempre conversando no trabalho, sem fone, às vezes eu esqueço o fone. Então assim, eu estou sempre conversando. Quando? É um hábito meu. Né? É um hábito meu. Eu acabei de orar, fechei a porta, orei ali com o Senhor, acabei de falar amém, Senhor, agora vamos continuar. Abre a porta e continuo falando. Amém. Porque a nossa mente tem que estar ligada 24 horas o quê? Com o Senhor. Senão a gente não vence, senão vem as tentações, vem as coisas que vão o quê? Nos desanimar, e é isso que nós temos que estar vivendo hoje. Agora nós começamos a entender por que o apóstolo Paulo falou, orai sem o quê? Cessar. Sua mente está ligada 24 horas, irmãos. Eu estou no mercado, eu estou em qualquer lugar, mas eu estou atento do que está acontecendo. Atento, estou na igreja, em todos os lugares, irmãos. Através do quê? Da oração. Deus, ele quer que nós venhamos ser sensíveis espiritualmente, que não venhamos perder o quê? O senso de uma guerra que está o quê? À nossa frente. Então, se é para todo dia orar, se é para todo dia buscar e estar com a nossa mente, eu quero estar, irmãos. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Ou você não quer isso? E nós vamos ter que pagar o preço para isso. É renunciar ao mundo, irmãos. O mundo, para mim, perdeu há muito tempo, irmãos, as suas cores. Se é que teve algum dia. Mas a visão que eu tenho hoje é de outra coisa. E nós temos que investir tempo, irmãos, para a honra e glória de Deus, irmãos. Deus, ele chama a igreja
para um papel muito maior. O que Deus ele deseja confiar a você e a mim são coisas que você jamais sonhou ainda, irmãos. Aqui nessa terra ainda, olha só. Eu estava falando com minha esposa hoje, eu falei, Adriana, eu me realizo em muitas coisas, mas tem uma coisa que eu gosto de fazer é entrar na casa das pessoas. Quando eu entro na casa das pessoas para falar do amor de Cristo Jesus, eu me realizo, irmãos. Meu sorriso vai de orelha em orelha. Pode ser a casa que for. Eu falo, Senhor, se me fez entrar aqui, é porque o Senhor tem uma missão para essa família e eu estou sendo usado pelo Senhor. Então, assim, isso é bom, ser usado por Deus. Que Deus abençoe. Que Deus ele te leve em paz. Que essa mensagem venha ter ficado no seu coração. Próxima semana já entramos no capítulo número 2. Eu não vi aqui ainda. Eu já estudei aqui o livro todo. Mas assim, vamos falar sobre conversões falsas ou verdadeiras. Então vamos falar de conversões, entregas falsas ou verdadeiras. Então semana que vem estaremos aqui. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Amém. bendito seja teu santo nome. Tudo que foi falado aqui, Senhor, foi para a tua honra e para a tua glória. Sempre é o seu nome que é exaltado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos buscar o Senhor e achá-lo. Obrigado porque o Senhor chama cada um de nós. Vinde, arrazoemos, vamos conversar. É o que o Senhor mais deseja, Senhor, é conversar conosco. Imagina, Senhor, um filho ou uma filha do Senhor que levanta com pressa, faz todos os seus afazeres, vai para casa, vai fazer os serviços em casa, ou no trabalho, ou vai para a faculdade. E o Senhor fica esperando essa pessoa a tomar uma posição para falar com o Senhor, e o Senhor fica dizendo, ela não vai falar comigo hoje, ela não vai abrir o seu coração para mim hoje, nós não vamos conversar. Ó Senhor, muitas das vezes, Pai, nós aprendemos a te ignorar, Deus, porque quando nós não reservamos tempo para falar com o Senhor, nós estamos te ignorando, Deus. Pai, só de pensar isso, meu coração fica partido. O nosso coração tem que ficar partido mesmo. Porque se tem alguém que nós temos que falar diariamente, é o Senhor, Pai. Buscar em primeiro lugar o teu reino, Senhor. A tua justiça e todas essas coisas que são secundárias, o Senhor vai nos dar, porque o Senhor sabe o que nós estamos precisando. Antes mesmo de nós abrirmos a boca para pedir, o Senhor sabe, Deus. Amém. Ó Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados. Às vezes nós deixamos o Senhor Espírito Santo tão triste pelas nossas condutas. Somos testemunhas para o mundo, Deus. E de que forma nós estamos testemunhando? Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tenha piedade de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Se o Senhor nos chamou hoje aqui para ouvir essa mensagem, é porque o Senhor nos ama e vai continuar insistindo conosco. E nós temos, Pai, a convicção, pelos méritos de Cristo Jesus, que teu Espírito Santo já repousa sobre nós, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Agora, Senhor, nos leve para a nossa casa, na companhia dos seus santos anjos. Nos dê uma semana na tua presença, Senhor. Nos use para falar do teu amor para alguém, Senhor. São bênçãos que lhe pedimos, desde já agradecemos no poderoso nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Amém, Senhor.